Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renata Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Bom, primeiramente nós queremos mostrar para vocês as nossas camisas, né, que nós mandamos fazer do canal, tá? Espero que vocês gostem. Foi tudo para ficar mais personalizado, né? Uma forma de carinho também que a gente tem pelo que a gente tá fazendo e por vocês que estão assistindo. Então a gente tem a camisa agora e tem uma outra que só vamos mostrar na próxima lição, tá? Vamos para a lição 19 hoje. E o título é Deus, o sócio majoritário da nossa felicidade, né? Essa é a penúltima lição e amanhã é a 20ª e última lição. Mas a gente já está preparando novos materiais para vocês, para a gente poder colocar diariamente, tá? Então, espero que vocês gostem. E lembrando que vai ter o batismo de primavera agora em setembro, dia 26, se eu não me engano. E lá na igreja, né? Adventista Central do Recife. Então nós novamente falamos a vocês que se ao final da lição, desse estudo, na verdade, vocês se sentirem tocados, sentirem vontade de se batizar, ou se você já é batizado, mas por algum motivo estava afastado e quiser voltar, fala com a gente. Eu vou deixar o número do nosso WhatsApp na descrição do vídeo, porque qualquer coisa vocês entram em contato com a gente, tá bom? Então eu vou ler agora o textinho da lição 19, tá? Nunca cresceu tanto o comércio de jogos de loteria. Existe loteria esportiva, poupe e ganhe, bingo milionário, e vão perdendo o pouco que ainda tem, na expectativa de que da noite para o dia irão ficar milionários. Existe um segredo para prosperar sem arriscar ou perder tudo. O segredo da felicidade está também em seguir a orientação de Deus quanto à maneira correta de administrar tudo o que temos. Vamos descobrir qual é esse segredo. O dízimo é a 10ª parte dos ganhos e pertence a Deus. Abraão, Jacó e outros devolveram o dízimo a Deus. Esse sistema do dízimo era uma bênção para os judeus. Se assim não fosse, Deus não o teria dado. Da mesma maneira, será uma bênção para os que seguirem até o fim dos tempos. Então aqui embaixo tem um trechinho do livro da Ellen White, Conselhos sobre Mordomia. Também lembrando que a gente vai fazer o vídeo sobre 5 livros, não necessariamente da Ellen White, tem dela também, mas nós vamos indicar 5 livros para vocês, que a gente gosta muito e que é muito bom para início da caminhada cristã, tá bom? Lá na página 300 tem um trechinho que diz assim: é um privilégio possuir as bênçãos de Deus. Se ele, Deus, vir que o reconheceis como possuidor de vós mesmos e de todas as vossas posses, se vos vir a usar os bens que vos foram confiados como fiéis dispenseiros, registrará vosso nome nos livros do céu, como colaboradores, sócios de uma grande empresa para trabalhardes em prol de vossos semelhantes, e tereis a alegria do dia final, ao se ver que os meios sabiamente usados para ajudar a outrem, tem por vosso intermédio trazido ações de graças a Deus, né? Amém. O livro, eu não sei se eu falei o nome, eu vou repetir então, se eu já falei. Conselhos sobre mordomia. Porque no caso, tudo que nós temos aqui nessa terra, foi Deus que nos concedeu, né? E nós somos apenas mordomos dos nossos bens. Se você tem carro, casa, tudo isso é passageiro. Somos apenas administradores dos recursos que Deus nos provê todos os dias. Exatamente, resumiu o que eu ia falar. Tá? Então, antes de irmos para as questões, vamos fazer a nossa oração. Se você tiver algum pedido, já coloca nos comentários e feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento. Que privilégio poder estudar a tua palavra, poder falar a outras pessoas de ti, do teu amor, de todos os teus ensinamentos. Amém. Que o Senhor possa tocar o coração daqueles que assistem, que, lembrando do batismo da primavera, que outras pessoas possam sentir à vontade, Senhor, pelo teu Espírito Santo, de ser batizadas nas águas e ser nova criatura. Abençoa esse estudo e abençoa cada pessoa que assiste, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar aqui com a nossa penúltima lição, falando de um tema também bem abrangente, mas também bem polêmico,
né? Não para nós, né? Para nós ele é bem tranquilo, mas para algumas pessoas que não entendem ou deturpam a questão dos dízimos e das ofertas. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão: a quem pertence todas as coisas? Né? E a resposta está no livro de Salmos, capítulo 24, verso 1. Diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Ou seja, bem simples, né? Tudo que foi criado, todos nós, todas as plantas, animais, todo o conhecimento que nós adquirimos. Às vezes a gente diz, eu sou muito inteligente, eu sou muito não sei o que, eu sei fazer isso muito bem, mas não é. Foi Deus que fez você assim, e Deus que lhe deu conhecimento, Deus que ajudou você a ter um emprego, a ter recursos, a conseguir fazer sua casa, né? Então todas as coisas que existem nesse mundo são de Deus. E tudo que possuímos também é dele. Somos apenas, como o Michel falou, administradores. Inclusive nós somos propriedade dele também. Né? Amém. Amém. Vamos para a segunda questão. Graças a quem obtemos os nossos bens? E a resposta está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém. Amém. Então, resumindo o que eu falei, né? Acabei falando na outra questão também, que às vezes a gente fala muito que eu trabalho muito para conseguir isso. Eu sou muito inteligente e consegui fazer um doutorado, sei lá. E acaba se esquecendo que aquilo não vem de você mesmo. Né? Vem de Deus. Seu conhecimento foi Deus que lhe deu. O emprego que você tem foi porque Deus permitiu. Se você ganha muito bem, agradeça a Deus. E vamos ver também uma forma de retribuir, né? E reconhecer nessa lição tudo que Deus nos concedeu. Amém. Bom, vamos para a terceira pergunta, que diz o seguinte: que parte de nossos rendimentos Deus manda que a Ele devolvamos? Está lá em Malaquias 3:8. E diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Amém. Amém. Então, amados, isso aqui quando o homem ele negligencia, e a gente fala mais do cristão porque nós procuramos seguir a Bíblia, mais uma vez aqui falando para vocês que ela é a nossa única regra de fé e doutrina, que é a Bíblia. Nós procuramos sempre devolver os dízimos e ofertas ao Senhor. Oferta não é nenhuma obrigação, tá? Mas a oferta geralmente é um pacto que nós fazemos pessoalmente com Deus. E os dízimos é uma forma de devolvermos a Deus parte dos recursos que Ele nos oferece, né? E ainda durante essa lição também nós vamos aprender para que serve esses recursos que a gente devolve para Deus e também as ofertas. Amém? Amém. Bom, vamos para a quarta questão, que diz o seguinte: em que é empregado o dízimo? Está lá em 1 Coríntios 9, versículo 14. Que diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém. Amém. Então, irmãos, o destino do dízimo é o seguinte: uma parte fica em campo local, uma parte vai para a DSA, que é a divisão sul-americana, uma parte vai para o ensino dos pastores, né? Então, assim, a própria palavra diz, né, que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Então, uma parte é do pastor, e o pastor ele também separa a parte do dízimo dele, que ele cabe também para ele devolver. Na verdade, para eles, antes deles receberem, já é descontado os 10%, para não ter a tentação de, né, sei lá, separar alguma outra parte, mas assim, já é bem organizado. Então, a gente vai deixar aqui também um link, tá, da Igreja Adventista, que explica melhor essa questão da distribuição dos dízimos e das ofertas, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Vamos para a quinta questão, que diz o seguinte: como devem ser devolvidas as ofertas, tá? Tá lá em Deuteronômio 16:17. Ele diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido.
Amém? Então, irmãos, é isso aí. Tem gente que dá 10% junto com o dízimo, né? Separa 10% de dízimo, separa 10% de oferta, né? Tem gente que dá 5% de oferta, tem gente que pega o dízimo, aí vê o valor do dízimo e completa para dar uma oferta. Então vai do coração de cada um, né? Quando a pessoa se sente mais abençoada, tem gente que dá mais dinheiro. E tem gente, quando a pessoa não dá, não tem muito nas suas posses, mas ela ainda dá com prazer, porque é uma oferta, é um pacto que ela fez, tá? Eu gostaria de deixar um adendo aqui nessa questão de dízimos e ofertas, que isso aqui não é nenhum tipo de indulgência, tá? Ninguém aqui está comprando vaga no céu. Aqui a gente também não está comprando uma promessa de Deus ou comprando um milagre, né? Porque a gente, na verdade, a gente está devolvendo tudo que Deus dá. A gente deveria devolver os 100%, porque tudo é de Deus, né? E Ele nos dá Ele dá a gente para nossa manutenção, né? Para as nossas provisões. Mas Ele também dá para que a gente possa devolver a Ele em questão de fidelidade e adoração, e que também a gente possa ajudar outras pessoas com os nossos recursos, né? Você está aí ganhando um monte de dinheiro e aí você não dá o dízimo da igreja, você não faz nenhum pacto de oferta, e o dinheiro que você ganha, você também não ajuda os pobres, você não faz uma obra de caridade, tudo é para você. Pode ter certeza que você será cobrado, meu irmão, um pouco mais na frente, tá? A gente dá o dízimo, não é porque é nossa obrigação, mas como eu falei, é uma questão de adoração, de fidelidade, né? E você sente prazer em dar, né? Se for pra dar com raiva, né? É melhor que não dê. Porque a própria palavra diz que Deus sonda o seu coração, né? Então não adianta você dizer assim, eu ganhei tanto, mas ninguém vai saber que eu vou dar menos do que os 10%. Mas Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo, entendeu? Depois você dá uma olhadinha lá na história de Ananias e Safira lá em Atos. Vou deixar aqui também nesse trecho aqui, eu vou deixar a passagem de Atos que fala disso. Então é isso, a gente faz por meio de amor, pela fidelidade, a gente faz também por adoração, né? Então, e as ofertas também, elas são destinadas também para missão, para o propósito, para ajudar duplas missionárias que estão aí no Oriente Médio, né, em extremo perigo, pregando a palavra de Deus, né? Vocês não sabem o perigo que é para esse pessoal o pessoal adventista, né, que está lá pregando num lugar, um campo extremamente hostil, né? E essas ofertas, tudo isso ajudam as pessoas também nessa área, né? Então, como eu falei na questão anterior, depois você dá uma olhadinha lá no link que a gente deixou, e aí você vai ter uma percepção da questão dos dízimos e das ofertas da redistribuição, tá? E como eu falei aqui, a gente dá por amor, é uma obrigação, mas a gente faz por amor, por fidelidade e também pelo ato de adoração a Deus. Devolver uma parte minúscula do que Ele nos dá, né? Se você for parar para pensar, meu amigo, até a hora que você acorda, se você acordou, você abriu os olhos, isso já é uma bênção de Deus. E isso você não tem como devolver para Ele, entendeu? Então, esteja sempre em comunhão com Ele, tá? Em adoração, em fidelidade. E os dízimos e ofertas, elas fazem parte dessa adoração e fidelidade. Amém? Amém. Bom, vamos para a sexta pergunta, que diz o seguinte: o que Deus promete àquele que entrar em sociedade com Ele, devolvendo os dízimos e ofertas? Está lá em Malaquias 3:10. E diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém? Amém. Como uma pergunta anterior que perguntou no que o dízimo é empregado, né? Aqui, essa afirmação aqui desse versículo, ele também complementa a resposta que eu dei, que diz assim, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que haja sempre a provisão do pastor e sempre da palavra, né, que é o mais importante, a pregação do evangelho. E aí o que acontece? Deus diz que quando você dá,
com alegria, que você dá de coração, ele derrama bênçãos sobre a vida de vocês, né? Como eu falei anteriormente, não é uma questão da gente estar comprando nenhum tipo de indulgência, a gente não está fazendo nenhum fazendo algum tipo de chantagem ou compra com Deus, uma venda e troca de mercadoria com Deus, não. Só que Deus promete que para aquele que dá com coração, com amor, com fidelidade, em espírito de adoração, que você devolve a Deus os dízimos e oferece também as ofertas, ele diz que derrama bênçãos sem medidas na sua vida. E pode ter certeza que ele faz isso, amigo. A gente tem vários testemunhos na igreja de pessoas que abandonaram seus empregos porque não trabalhava dia de sábado, né? E muitas outras pessoas que quiseram abrir o seu próprio negócio, né? E que abriram o seu próprio negócio, mas antes pediram a orientação do Espírito Santo, fizeram um pacto com Deus dos dízimos e ofertas, mantiveram, né? E tem gente que abriu o seu negócio, expandiu. Porque o negócio não é mágico não, tá, irmão? Não é uma questão de você devolver os dízimos e ofertas e no outro dia você tá com o bolso cheio de dinheiro, tá? Não é isso que a gente tá explicando para vocês aqui. Essa questão do dízimo é uma questão muito complexa e ao mesmo tempo é uma coisa muito simples. Complexa no âmbito de que as pessoas às vezes não entendem a devolução do dízimo e das ofertas. Acha que todo pastor é bandido, que tudo vai para o bolso do pastor, né? E a nossa igreja, pelo menos a igreja adventista, é uma igreja muito séria e ela mostra lá no site para vocês a porcentagem e distribuição de dízimos e ofertas para cada setor da igreja que vai, tá? E tudo é para a manutenção do evangelho, da casa de Deus, o pastor, né, a ajuda na missão, né? Então, a partir do momento que vocês começam a estudar mais isso e dar uma olhada lá no site da Adventista, vocês vão entender. Minha esposa e eu, nós éramos muito céticos com relação a dízimo, né? E a partir do momento que a gente começa a estudar mais a palavra, a gente vê o compromisso das pessoas da igreja, né? E aí você vê que o dízimo está sendo destinado para as áreas corretas. A gente vê as missões que são feitas, exatamente. A gente vê o trabalho, de qual a forma que eles trabalham. Porque também é muito fácil você dizer que as pessoas querem dinheiro para roubar, para usar só para o pastor, mas você não se aprofunda no que é usado. Exatamente. Então, antes da gente criticar, existe sim pessoas que são erradas. Tanto seja adventista ou não seja. Eu não estou falando aqui da placa da nossa igreja. Tá? A gente está falando da Bíblia, o que ela fala sobre o dízimo. Sim, sim. Mas tem muito pastor, muito membro de igreja, independente de ser pastor, líder ou não, e acabam também utilizando para outras coisas, mas isso aí eles vão dar conta do que eles estão fazendo. Exatamente. Mas antes da gente julgar e dizer, todo pastor rouba, todo não sei o quê, não faça isso. Porque você tem que entender o que eles estão fazendo, tentar procurar, ver o que eles estão fazendo e é o que é destinado o dinheiro. Se você for buscar, você vai ver que, pelo menos na nossa igreja, a gente tenta ter o conhecimento do que é utilizado e a gente vê trabalho aí sendo feito, tanto em missão, né? As pessoas que vão para fora para pregar em outros países, tanto como o Michel falou, que correm risco lá de vida, inclusive, né? Países que você não pode nem ter Bíblia, né? E eles vão para lá, eles vão fazer missão, então é algo muito importante. É isso aí, irmãos. Até no envelope do dízimo mesmo. Depois eu vou até pedir para minha esposa tirar uma foto que a gente tem os envelopes. Aí qualquer coisa a gente mostra para vocês o exemplo de um envelopezinho de dízimo, né? Porque isso daí é uma forma de adorar e ser fiel a Deus, né? E dar com amor. Então, antes de você julgar, como eu já julguei bastante, que eu era muito cético. Eu também. Claro, eu também via pastores aí, que eu também não vou mencionar o nome, dizendo que você tinha que dar um dízimo para o Pai, um dízimo para o Filho e um dízimo para o Espírito Santo. Uma coisa que vai totalmente de encontro à Bíblia, que não tem nada a ver com isso. Então, procure uma igreja séria e, primeiramente, leia a Bíblia, que é a nossa regra de fé e doutrina, em todos os casos, em todas as questões, em todos os tipos. Tudo a gente recorre à Bíblia, para a gente ter certeza se aquilo ali está certo ou não. E se você acha que o pastor não fica com dinheiro, ele fica com dinheiro também, meu querido. Ou você acha que ele não recebe por ele estar pregando?
Entendeu? A própria palavra diz, quem pregar o evangelho, viva do evangelho. Então ele recebe o salário dele também. E como minha esposa falou aqui, já é descontado o dízimo dele. Justamente para não entrar em tentação, ou também para dar o exemplo, né? Então isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Então vamos atentar bastante antes de criticar, procurar se informar melhor a respeito disso. Se você não quer se informar com a igreja A, procura uma B, procura uma C, mas em primeiro lugar você procura a Bíblia, tá? E aí eu queria fazer um adendo aqui e ler uma passagem que inclusive eu li essa manhã, né, na minha meditação diária, que é a oferta da viúva pobre. E aí eu vou ler Lucas capítulo 21, do verso 1 ao 4, que diz o seguinte: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Amém. Irmãos, você tem noção do que é isso? Do amor, da fidelidade e adoração que aquela mulher teve para com Deus. Da confiança, da né? confiança, a plena confiança que ela teve em Deus, em fazer um negócio desse. A gente vê em outros relatos que às vezes os escribas e fariseus, quando eles iam dar o dízimo, eles pegavam muitas moedas e eles jogavam de uma forma que todo mundo escutasse as ofertas que eles derrubavam no gasofilácio, né? E isso era para que todo mundo visse, quanto dinheiro eles depositaram, né? E essa viúva pobre deve ter colocado a mão lá dentro do gasofilácio e ter colocado somente as 2 moedinhas, as únicas 2 moedas que ela tinha. Meu irmão, quer exemplo maior de confiança em Deus nas provisões do que essa senhorinha? Não tem. Isso é um exemplo. Vamos para a última questão, irmãos, que diz o seguinte: antes de entregar os dízimos e ofertas, o que precisamos dar a Deus? E a resposta está no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versos 3 a 5. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram incessantemente o privilégio de participar da assistência dos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Amém. Ou seja, aqui as pessoas estavam pedindo aos apóstolos para eles mesmos seguirem com eles, ajudando ao próximo, né? Antes de dar nossos recursos que vêm de Deus, né, de devolver dízimo, de ofertar, né, a gente deve primeiramente entregar o nosso coração a Deus, se entregar a Deus. Porque não vai adiantar você não ser de uma igreja, você não ser cristão, você não aceitar a Deus como Senhor e Salvador e querer dizimar e querer ofertar. O dinheiro vai ajudar? Vai, porque o dinheiro é uma moeda de troca aqui para nós, né? Então se você doar algum dinheiro, se você dizimar, ele vai ser usado na igreja. Mas o que Deus quer de você é que primeiramente você mesmo vá a Ele, você se entregue a Ele. E aí você tem os seus dons, seus talentos, para também ser usado em ministério, né? Cada um de nós, além dos nossos recursos na profissão, né, de emprego e tudo mais, nós temos nossos dons. Tem gente que canta, tem gente que sabe pregar, tem gente que sabe falar da palavra, tem gente que sabe estar com a criança. Então, para tudo na igreja tem um trabalho, sempre vai ter um trabalho. Então, amém, se você quiser ajudar, é sempre bem-vindo. Então, o que Deus pede pra gente é que, primeiramente, antes de dizimar e ofertar, achando que você está conquistando a Deus, Deus não precisa de dinheiro, né? A gente oferta e dizima, além de ser um retorno daquilo que Deus faz, como o Michel bem explicou já, a gente faz isso como uma forma de adoração, né? E faz para que os recursos da igreja possam ser destinados à obra. Ou seja, pagar a energia da igreja, pagar telefone, internet, tudo isso que é utilizado, que você chega na igreja, você tem um ar-condicionado, você fica lá, né, num ambiente climatizado, você tem energia, tem lá o painel para você poder cantar.
Então, tudo isso é obra de Deus, né? Não é coisa supérflua, não. São coisas que são para obra. Então, tudo aquilo que você faz, os seus talentos, é tudo para administração e tudo para a obra de Deus continuar seguindo, né? Até a volta de Jesus. Então, antes de você dizimar e ofertar, entregue seu coração a Ele. Ele está esperando seu coração, Ele está esperando você. Amém. Então, nos entreguemos primeiro a Ele e depois a gente começa a dizimar e ofertar, porque a gente vai conhecer daí, a gente vai conhecer mais ainda a palavra. Amém. Amém. Primeiro o coração e depois os nossos recursos. Amém. Né? Amém. Bom, gente, acabamos as questões de hoje, né, do nosso estudo sobre dízimo. Se tiver algum questionamento, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links que nós falamos, tanto do vídeo no YouTube, de uma explicação bem detalhada de como são destinados os dízimos e ofertas da Igreja Adventista, tá bom? Tem um videozinho, acho que é uns 7 minutos, se eu não me engano. Eu vou deixar o link desse vídeo e vou deixar o link de um site que tem Centro Ellen White, né? Centro White, que tem um textinho falando sobre isso também. Eu vou deixar o link e vou tentar deixar já o texto, tá bom? Para vocês poderem ler aí na descrição, tudo bem direitinho. Então é isso aí, amados. Espero que vocês tenham gostado, né? Curta, compartilha, né? Se inscreve no canal, clica aí no sininho para você ficar aí por dentro de todas as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Lembrando que a partir do domingo, agora, dia 6 de setembro, vai ter conteúdo novo no canal, tá? Então fiquem todos aí preparados já para receber esse novo conteúdo que a gente está preparando com muito carinho para vocês. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria ler uma passagem do que Paulo fala a respeito das ofertas, né? E esse texto ele está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isso ele está falando das ofertas, tá? Na questão daquela doação, essa referência aí que nós fizemos da última questão. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com a alegria. Amém. Amém? Então é isso, amados. Deus ama quem dá com alegria. Então, se você for com aquele pesar, for fazer uma doação, uma oferta todo penoso, não faça. Porque Deus só vai se alegrar de você, se alegrar dessa oferta também, se ela for dada com amor e com alegria. Tá certo? Lembrem-se da oferta da viúva em Lucas 21, hein? Tá bom? E a gente se vê aí, se Deus quiser, na última lição, que vai tratar de um tema bem legal aí. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Fiquem todos com Deus.